Olá, boa noite novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Agora nós vamos falar sobre dislexia, claro, né? Identificação e intervenção. Estou escrevendo aqui. Boa noite, Edivânia. Boa noite, querida. Estava sentindo sua falta aqui, eu não te vi antes. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agora nós vamos conversar um pouco sobre identificação e intervenção. Tão necessário, mais que necessário, não sei o que falar sobre. E com nossas doutoras, né? Nossas queridas, amadas, lindas, que além delas elas são maravilhosas, competentes, pesquisadoras, elas são lindas, gente. Eu adoro elas. Doutora agora Alê, vamos lá, minhas lindas, maravilhosas. Acho que agora elas estão entrando. Quem vai entrar primeiro? A Bianca, nossa doutora Bianca e nossa doutora Alê Princesa. Oi, Como vai? bom? Oiê, boa noite, gente. Boa noite, que saudade de vocês. Faz tempo que eu não faço nenhum curso de vocês. Eu tô de mal. Parece que eu tô de mal, né? Não, mas você tá super corrida e super Tá nativa, bem. então É a que eu tava gente. terminando um TCC, consegui, agora eu já tô numa pós. Ah, só Ê! isso, né? Você tava fazendo só isso, né? Então, e fora os dois filhos. Então, eu tive que parar de fazer curso de vocês para terminar as O coisas. tempo, né? Gente, Ah, não, obrigada mas. por estar aqui, viu? A gente que agradece pelo convite, é sempre um prazer você, né, também lembrar da gente, confiar tanto no nosso trabalho e a gente poder fazer esse trabalho aí em parceria com você. Eu que agradeço, Sim. porque assim, eu sou fã número um de vocês. Além de uma aluna, tento ser sempre, porque assim, gente, para quem nunca fez curso das meninas, deve fazer, né? Então, assim, muita, além de muita pesquisa em cima de tudo isso, que é o que vocês fazem, é muita base científica. Então, assim, amo estar perto delas, porque nenhuma fala de achismo, todas falam baseado na ciência, baseado em pesquisa, que é isso que a gente tem que se preocupar, porque a gente sabe que redes sociais aí tem demais, mas a gente tem que tomar muito cuidado da onde obter informação. Então eu grudei Uhum. nelas e nunca mais largo delas e elas têm que me aguentar. E muito obrigada por estar aqui. Ô, E a gente também gente, grudou em você, né? imagina! Eu quero hoje falar muito, né? Eu não, escutar vocês, mas que vocês falem muito, porque falar muito eu sempre falo. Vamos, quem vai poder começar? Eu vou querer falar sobre a identificação e a intervenção da dislexia. Eu sei que Tá. vocês dividiram um pouquinho, né? Que é pra gente, todo Uhum. mundo, né? E primeiro, eu quero que você se apresente para quem, duvido quem não conhece, mas a gente vai deixar gravado bonitinho, fazer todo o protocolo bonito, a apresentação e aí a gente já começa. Tá. Eu vou começar e as E duas o quê? travaram para mim, então fui eu que travei, né? É que vocês duas travaram para mim, aí eu pensei, então se as duas travaram para mim, fui eu que travei, na verdade. É, você deu uma travadinha, mas já voltou. Então já voltou. Aí vocês me falam do áudio, tá? Que eu não consegui achar meu fone de jeito nenhum, o que eu sempre uso para live, então vocês me falam se tá certinho aí o áudio, tá? Eu e a Bianca, a gente dividiu, então, já que a gente vai falar de identificação e intervenção, que eu falaria um pouco sobre a identificação e a Bianca entraria com a parte da intervenção. E no final, a gente sempre tem, né, um momento para tirar as dúvidas. Eu vou
olhando aqui no chat também, enquanto isso, eu sempre dou uma olhada, que daí se não perder meu raciocínio, eu já vou respondendo, tá? Eu sou a Alexandra Cerqueira César, para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga, mestre em fonoaudiologia e estou finalizando meu doutorado em educação, tudo pela Unesp de Marília. E eu sou também autora de materiais de avaliação e intervenção em escolares de risco ou escolares com dislexia mesmo, né? E eu e a Bianca, a gente sempre aparece juntas, porque nós temos muitos materiais também em comum, a gente produz bastante juntas, né? E agora, eu e a Bianca também somos fundadoras do AlfaMeta, que é um projeto educacional voltado para profissionais da saúde e da educação, para esse público de transtornos de aprendizagem também, tá? Então, sigam lá, @alfameta_. Acho que é isso sobre mim, né? Eu nunca sei me apresentar direito. Falar um pouco sobre mim. Então, vamos começar e aí depois você se apresenta, Bia, quando você começar a falar, ou você já quer falar também agora? Você que sabe, eu acho que, na verdade, a nossa apresentação é basicamente quase Bem igual, né? parecida, né? Então, é bem parecida, gente, porque assim, a gente se formou junto, a gente fez mestrado junto, a gente fez doutorado, a gente fez praticamente tudo junto, né? A única diferença é que ela entrou um pouquinho depois de mim, então eu terminei meu doutorado nesse ano, no começo desse ano, e também fiz a pós em neuropsicopedagogia, né, nesse tempo do doutorado, mas o restante, a nossa formação é bem semelhante, e os materiais também, né? Nós temos os materiais em comum, e eu tenho alguns outros materiais também sobre nomeação automática rápida, sobre dislexia, enfim, mas sempre na mesma linha de pesquisa, né? Porque a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, a gente está junto quase todo dia, então acho que não muda sempre, por mais que muito. seja os nossos materiais que não são juntas, sempre nesse público de transtorno de aprendizagem, né? Eu também no modelo de resposta e intervenção, mas você também agora com o doutorado também está no modelo de resposta e intervenção. Então, a gente está juntas na mesma linha de pesquisa mesmo, na mesma linha de estudo, Entendi. e até por isso que fundamos juntas o AlfaMeta, né? Que a Porque gente- é um interesse Isso. em comum. Que a gente vai ver muito por aí. Aguardem. Assim esperamos. Vai sim. Mas aí eu acho que já isso fica a minha aí. apresentação já, tá? Porque aí a gente já começa e já vai Já de vamos uma vez, né, começar, Samanta? né? Isso, Ô, já vamos bora. pra lá, já falando. E, Ale, deixa eu te perguntar, como que a gente, vamos abrir aí sobre, primeiro eu acho que é legal a gente começar com a identificação, né? Como Isso que quando que eu consigo identificar, né, algo que deixar aquela pulga atrás da orelha que essa criança pode ter transtorno de aprendizagem? Tá, então vamos lá, começando do começo, né? A dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem, com principalmente, prejuízo na leitura. Vai ter prejuízo na escrita, mas é uma consequência desse prejuízo da leitura, tá? Então, o que a gente pensa? Tá, o transtorno específico de aprendizagem ou a dislexia, ela só pode ser diagnosticada, e isso é uma boa informação, aos 9 anos de idade, e se a criança já tiver passado por intervenção específica, principalmente agora pós-pandemia. A criança precisa de um período de intervenção específico, direcionado às suas dificuldades, para que só aí a gente realmente diagnostique, né, com outra informação importante, com uma equipe multidisciplinar, faça esse diagnóstico, tá? Então, se é um transtorno específico de leitura, vamos colocar dessa forma, como que eu consigo saber se a criança pode vir a ter um transtorno de aprendizagem, né? Um transtorno específico de leitura? Com o que a literatura já coloca como habilidades preditoras para o desenvolvimento da leitura. Então, assim, quando a gente está aprendendo a ler, nós precisamos de algumas habilidades para que eu consiga desenvolver esse conhecimento da leitura.
tá? Para que eu consiga desvendar esse código alfabético, para que eu consiga traduzir, né, os códigos, que são as letrinhas, em sons, né? Então, eu vou olhar para uma letra e vou transformar isso numa palavra falada. Então, eu preciso de uma série de habilidades anteriores para que eu consiga aprender isso de forma bem-sucedida. Então, a partir dessas habilidades que eu vou conseguir identificar esse risco. Então, eu preciso avaliar essas habilidades. E aí, quais são essas habilidades? Primeiro de tudo, tá? A dislexia, ela é um transtorno que independe do intelectual. Então, a criança não pode ter uma deficiência intelectual para ser diagnosticada como dislexia. Então, a inteligência é preservada no transtorno de aprendizagem, no caso, a dislexia, tá? Então, esse é o primeiro de todos. Esse é o primeiro de todos, é a cognição. Então, a cognição precisa estar preservada. Fora a cognição, né, eu preciso de habilidades de linguagem oral. Então, a minha linguagem oral precisa estar muito bem desenvolvida para que eu consiga desenvolver a minha leitura. Então, a leitura, ela foi baseada, ela foi inventada por nós, né, humanos. Então, ao contrário da linguagem oral, que ela é adquirida, né, de forma ali espontânea, por meio do meio mesmo que a criança está inserida, dos estímulos, né, que lhe foram ali ensinados, né, enfatizados, enfim. A leitura não, a leitura é aprendida de forma direta. Eu preciso que isso seja me ensinado de forma explícita. Então, eu preciso de habilidades de linguagem muito bem desenvolvidas. Então, aí eu falo sobre, principalmente, vocabulário receptivo e expressivo. Eu preciso ter vocabulário. Então, o que adianta eu conseguir decodificar uma palavra e não entender o que aquilo significa? Não adianta, né? Qual que é o objetivo de eu saber ler? Qual é o objetivo para eu aprender a ler? Eu preciso da compreensão. E para eu compreender, eu preciso de habilidades de linguagem oral. Então, o primeiro de tudo é vocabulário. Então, a criança, antes de entrar para o primeiro ano, é bom, né, a gente ter essa visão, os professores e os pais terem essas visões, ou os profissionais que vão encontrar com essa criança, ter essa visão se essa linguagem está atrasada. Então, tem pouco vocabulário, é uma criança que fala muito pouco, é uma criança que não entende tudo que você pede, é uma criança que, se você pede mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela não consegue realizar aquela tarefa, é uma criança que pergunta toda vez o que você quer dizer. Então, tentar entender se ela está no mesmo nível das crianças da mesma série que ela, ali na educação infantil. Mesma coisa da fala. A fala também é um risco para um possível transtorno de aprendizagem posterior. Por quê? Porque também diz respeito ao processamento auditivo fonológico. Então, se eu troco alguns sons na fala, isso pode estar me dizendo que talvez, não quer dizer que eu tenho, tá? Talvez eu possa ter algum déficit de processamento auditivo fonológico. Tá? Tem crianças que têm troca na fala que tem crianças que não têm. Então, é um risco, é um alerta. Ó, precisa de fono porque tá falando errado. Então, eu vou observar mais de perto essa criança, né, para eu conseguir acompanhar o desenvolvimento dela ali, que é o primeiro sinal de dificuldade. Eu já sei que ela tem um histórico ali positivo para um possível transtorno lá na frente, tá? Então, crianças que têm trocas na fala, que estão com essa faixa etária, e agora eu falo com fonos, se tiver alguma fono aqui, crianças que têm trocas na fala, que chegou no seu consultório para trabalhar essa parte de fonética, fonologia, não deixem essa criança ir embora, não deem alta sem avaliar as questões de aprendizagem. Tá? Sem fazer um rastreio das habilidades de aprendizagem, porque ela já te mostrou que ela tem esse risco. Então, se está indo ali para o primeiro ano e é a hora que você está dando alta, faça uma avaliação de rastreio para realmente poder dar alta para essa criança.
Até dei uma supervisão esses dias, que a moça falou exatamente isso. Ela falou, ó, eu fiz seu curso, você falou isso, que não podia dar alta. Eu pensei na hora que eu tinha dado alta para uma criança, tinha acabado de dar alta para essa criança, não fiz avaliação, e dito e feito. Ela voltou depois de uns meses, porque estava trocando na escrita. Então, a mãe voltou a procurar a mesma fono, porque estava com essa troca na escrita. Então, realmente precisava. Só que nem todas as crianças vão voltar. Às vezes elas não voltam, né? Você dá alta e nunca mais vê a criança na frente, né? Você pode até falar, né? Dar suas orientações de que daqui 3 meses ela precisa voltar, de que daqui 6 meses você precisa acompanhar esse desenvolvimento dela. Mas não são todas que voltam. Então, já para garantir, né? A gente já faz esse rastreio aí, porque a desvio de fala, atraso de fala também é um risco. Então, tirando essas habilidades que são bases, né, para o aprendizado no geral de qualquer conteúdo, as habilidades que são colocadas como preditoras para o desenvolvimento da leitura pela literatura, tanto internacional como nacional, são algumas, como habilidades de processamento fonológico, tá? Que são 3. As habilidades metafonológicas, que vocês podem conhecer também como habilidades da consciência fonológica. Habilidades de princípio alfabético, o que são essas habilidades? Então, o princípio alfabético é tudo que a criança precisa aprender para conseguir traduzir esse código, tá? Então, ela precisa saber as letras do alfabeto, ela precisa saber como escrever essas letras, ela precisa reconhecer essas letras em todas as suas formas, maiúscula, minúscula, de forma, cursiva, a minha letra, a sua letra, a letra da Bianca, né, que a gente sabe que tem ali umas alterações, mas eu preciso saber as letras em todas as suas formas. Eu preciso saber a correspondência grafema-fonema. Eu preciso saber que essas letras, elas têm sons, né? Que essas letras representam sons da nossa fala. E é para eu conseguir fazer a decodificação. Para eu saber como que eu vou ler essa palavra lá na frente. Eu preciso dessa correspondência grafema-fonema e como fazer esse ponto articulatório da forma correta. Então, se o S é S, o Z é Z, o F é F, o V é V, o B é B, não é B, C, D, S, T, D, que isso já vira uma sílaba. E eu quero tirar essa vogal o máximo possível para eu conseguir o som mais puro possível. Lógico que se eu colocar lá, né, na minha análise, eu vou ter um resquício da minha vogal, mas eu quero tirar o máximo possível. E também é indicado que se façam tarefas táteis sinestésicas, né, como a estereognosia, para o aprendizado, para a memória visual e motora dessa letra, tá? Que a gente vê estratégias como escrita na areia, escrita com a espuma, escrita na lixa, escrita no algodão, escrita com massinha, tá? Isso tudo é para armazenar ainda mais, fortalecer ainda mais essa forma dessa letra na minha memória, tá? Porque eu vou estar usando da minha memória visual, da minha memória tátil, da minha memória motora, para conseguir fortalecer ainda mais esse conhecimento, tá? Oi, pode falar. Não, pode ir. Você não quer pensando? Então, eu só estou escrevendo tudo, ó. Então, a gente tem as habilidades metafonológicas, as habilidades do princípio alfabético, as habilidades de memória operacional fonológica, que é essa memória da informação fonológica, memória manipulativa dessa informação, a velocidade de acesso ao léxico, que é medida por meio da nomeação automática rápida, que é uma das especialidades da Bianca. E a gente tem também a própria leitura,
tá? A leitura prediz a dificuldade de leitura. O que isso quer dizer? Ai, desculpa. Que mesmo nos métodos que enfatizam o processamento auditivo, né, que enfatizam essa correspondência grafema-fonema, que enfatizam as habilidades metafonológicas, que está tudo no campo oral, né? Mesmo num método fônico, por exemplo, que enfatizam essas habilidades, eu preciso do print, eu preciso da palavra escrita, eu preciso que a criança tenha o acompanhamento, ela precisa ter ali. Fugiu a palavra aqui? Ela precisa ter acesso à palavra escrita, ela precisa ter acesso aos materiais com as palavras escritas. Então, ela precisa ter acesso a um livro, ela precisa ter acesso, né, às palavras escritas, a frases, ela precisa ver essas palavras, para que todas essas informações que foram lhe dadas auditivamente ou visual se transformem no objetivo, que é a própria leitura. Para eu começar a reconhecer sílabas, reconhecer as letras, reconhecer palavras e depois reconhecer as frases. Então, eu preciso ter acesso a essa palavra escrita, tá? E aí, a partir dessas habilidades que são chamadas de preditoras para o desenvolvimento da leitura, surgem-se alguns materiais de avaliação para identificação precoce, né, dos transtornos, das dificuldades de leitura no geral, baseado nessas habilidades. Então, a gente tem alguns, eu vou citar aqui rapidamente. Então, vou colocar por ordem de idade, tá? O primeiro de todos, então, é o CONFIAS, tá? O CONFIAS é um protocolo de avaliação para crianças de 4 a 8 anos que avaliam habilidades de consciência silábica e consciência fonêmica, tá? A nível silábico e fonêmico. Eu indico e uso dos 4 aos 6 anos de idade, tá? CONFIAS. Porque eu acho que para 6 anos para mais tem outros protocolos que são mais específicos do que esse, tá? Além do CONFIAS, nós temos o Protocolo de Identificação Precoce dos Problemas de Leitura, o IPPL, que inclusive é um dos meus filhos, meu nome gigantesco aqui, que eu sou uma das autoras, tá? Ele é um protocolo de avaliação para crianças de 6 e 7 anos de idade. Então, segundo semestre de primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental 1, que avalia habilidades de processamento fonológico e leitura. Depois a gente tem o protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-linguísticas, tá? Esse azulzinho é para crianças de segundo semestre de primeiro ano e segundo ano do ensino fundamental 1 também, mas ele avalia habilidades mais complexas do que o IPPL. É para crianças que já estão num nível ali acima, né, de desenvolvimento do que as crianças ali do IPPL, que ele já tem leitura de pseudopalavras, já tem questão de ditado, memória visual e poucas habilidades metafonológicas, tá? Ele vai avaliar mais as habilidades mais complexas mesmo. E por fim, temos esse que é o compreensão de leitura de palavras e frases para crianças de segundo ano que já leem, tá? E ele vai avaliar a compreensão de leitura de palavras e frases, tá? Então, a gente tem esses 4 protocolos de avaliação para perfis diferentes de crianças, né, de desenvolvimento ali de aprendizagem diferentes, para a gente conseguir tanto identificar o risco para um problema posterior de leitura, quanto também para a gente conseguir, né, nós que estamos na clínica, conseguir traçar um planejamento terapêutico, entender quais são as habilidades que a criança precisa, que eu preciso enfatizar na minha intervenção para essa criança, tá? E é aí que entra a parte da Bianca de intervenção. Então, a gente precisa, já estou dando aí o primeiro adendo, que nós precisamos da avaliação sempre para poder traçar uma
intervenção bem planejada, específica para aquele paciente, né? Entender qual que é o perfil de aprendizagem daquela criança, quais são as habilidades que eu devo enfatizar, qual que é a primeira habilidade que a criança está com dificuldade ali, ou se eu preciso encaminhar, por exemplo, para um outro profissional, que ela nem entendeu a minha instrução, ou porque eu já percebi que ela tem ali alguns sinais atencionais, por exemplo, né, que foi uma dificuldade na minha avaliação, ou uma coisa mesmo sensorial, né, visual, auditivo, enfim, para a gente conseguir tanto traçar o nosso planejamento, quanto entender se precisa aplicar outros protocolos de avaliação complementares ou encaminhar, né, fazer avaliações complementares com outros profissionais. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu já recebi essa pergunta aqui, com essa pandemia que veio aí para arrebentar todo mundo. Esses protocolos, eles continuam mesmo na mesma faixa etária? Continuam. Por quê? O protocolo, ele parte da normativa. Ele parte do desempenho de crianças sem dificuldades naquela faixa etária, tá? Então, mesmo que a criança tenha passado por pandemia, a gente precisa que ela tenha o desempenho sem dificuldades, porque ela não vai repetir de ano, porque ninguém vai fazer com que ela fique para trás, porque ela vai continuar indo em série, e o professor, né, a escola, né, não vou generalizar, mas enfim, tem muita escola que não faz nada nesse sentido, né, para conseguir trazer essas crianças atrasadas, né, essas crianças que ficaram aí para trás. A gente não teve nenhuma política, né, educacional específica para essas crianças, né? Simplesmente como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? Verdade. Se tratando de série, de continuação na série, é como se nada tivesse acontecido. E essas crianças, elas não podem ficar com essas dificuldades porque elas vão passando de uma série para outra. E se ela está com dificuldade no primeiro e nada for feito, ela vai ficar com dificuldade no segundo, vai ficar com dificuldade no terceiro, e essa dificuldade, inclusive, só vai aumentar. Isso. Então, a gente precisa passar a partir da normalidade, né? Então, eu preciso correr atrás desse tempo perdido para fazer com que que a minha intervenção faça com que a criança chegue o mais perto possível do desempenho da normalidade. Tá. Né? E se eu não conseguir fazer isso com uma intervenção especializada, também quer dizer, já é mais um sinal de que essa criança pode ter alguma coisa, né? Então, direto, recebo o paciente e as minhas colegas também, porque direto nas supervisões é a mesma coisa, de criança que ficou com professor particular durante a pandemia inteira e mesmo assim está com dificuldade. Será que é normal? Né? Você tinha um professor do seu lado só para você, fazendo todas as atividades com você ali. Né? A não ser que esse professor não tenha feito nada durante todos esses dias, que eu acho muito difícil isso acontecer, né? Quase impossível. Então, se mesmo com um professor particular, mesmo com intervenção psicopedagógica e agora com intervenção fonoaudiológica, a criança ainda está com dificuldade, não é por causa da pandemia. A pandemia só veio para mostrar mais cedo para esses pais, para essa escola, de que essa criança tem alguma dificuldade. Sim. Mesma coisa das crianças de 5º ano, por exemplo, que não passaram pelo 4º e pelo 3º ano e não leem nada. Não foi a pandemia. Lá no 3º ano já era para ela estar lendo. Ela entrou já com dificuldade na pandemia. A pandemia agravou essa dificuldade. Né? Ela não perdeu esse conhecimento. Ela estava lendo de tudo, compreendia textos enormes, passou a pandemia e aí ela não consegue mais fazer isso. Não foi o que aconteceu. Ela já entrou na pandemia com dificuldade e essa dificuldade se agravou muito porque ela ficou esse tempo sem esse estímulo, né? Sim. Ô, Bi, tá aí? Eu tava com o microfone desligado. Eu ouvi. Eu desliguei.
Eu queria, Ale, eu ia te pedir, o pessoal está te pedindo o nome dos protocolos. Você podia colocar Ah, para eu coloco aqui, gente? eu coloco aqui, eu coloco. Então tá. E, Bi, vamos lá na intervenção. Por onde ir? Por onde começar? Vamos lá. Ah, eu sempre fico ouvindo a Lê, eu não consigo não prestar atenção na Alexandra falando. Sempre que a gente está dando o curso junto, a gente fala, ah, Lê, enquanto você estiver fazendo, vou ficar de olho no chat e tal, mas eu não consigo, eu fico prestando atenção nela, eu sempre mando. Tô prestando atenção na sua aula, em você falando. Ai, ai, mas bom, gente, boa noite para quem entrou depois que a gente se apresentou logo no início, né? Bom, então agora a gente vai falar sobre a intervenção. A Lei falou muito bem aí sobre a questão da identificação. Lembrando que hoje, né, como nós estamos falando da identificação, nós estamos focando mais nessa parte precoce, né? É claro que nós temos outros protocolos também para avaliação, que nós não citamos aqui, porque aí serão protocolos para crianças maiores de 8 anos, né? Para crianças além do terceiro ano, que aí já é uma avaliação, perdão, mais diagnóstica, né, mais próximo à idade aí que a Alexandra colocou de 9 anos, né? Então, pensando nessa questão da intervenção, como a Lê colocou as habilidades aí do processamento fonológico, do princípio alfabético, quando quando a gente for partir para essa intervenção, a gente tem que pensar, então, qual habilidade que essa criança já deveria ter adquirido de acordo com a idade, com o ano escolar dela, e que ela ainda não adquiriu, qual seria a primeira habilidade que ela deveria ter e que ela não teve diante a avaliação. O que eu quero dizer com isso da primeira, né? Então, como a Alexandra colocou a questão, por exemplo, das habilidades metafonológicas, que são as habilidades da consciência fonológica, elas são uma das habilidades mais preditoras, digamos assim, do aprendizado da leitura e da escrita, né? Porém, se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade de linguagem, por exemplo, uma dificuldade na parte da linguagem oral, de vocabulário, então talvez essa criança ainda não esteja preparada para ser trabalhada a consciência fonológica, porque muitas habilidades metafonológicas, né, muitas habilidades da consciência fonológica precisam de vocabulário, como por exemplo a produção de rima. Então, se eu peço para a criança, fala para mim uma palavra que rima com bola. Se essa criança não tem vocabulário, se ela não tem um repertório, ela não vai saber falar para mim escola, né? Carambola. Então pode ser até que ela invente palavras. E é até bom quando elas inventam, porque a gente vê que a rima ela consegue fazer, mas a questão do vocabulário não está tão certo ainda nessa criança. Então, nesse caso, para quem for fono, precisa avaliar mais a fundo essa parte da linguagem oral, e para quem não for, encaminhar para uma avaliação específica. Né? Então, no caso, essa criança não começaria, por exemplo, das habilidades metafonológicas da intervenção. Tá? Ou se eu tenho uma criança que tem um vocabulário bom, ela consegue, né, nomear palavras, nomear figuras, consegue manter uma conversa comigo, é uma criança que foi bem na prova de vocabulário, de linguagem, mas tem uma dificuldade de leitura escrita, com dificuldade de consciência fonológica, por exemplo, eu vou começar dessa consciência fonológica. Então, não adianta eu querer já apresentar a palavra escrita para a criança, já dar um conteúdo para ela escrever, que ela não vai conseguir. Então, nós sempre vamos fazer esse raciocínio de todas essas habilidades preditoras, algumas que a Alexandra citou, até eu chegar na habilidade de maior complexidade, que no caso da leitura e da escrita é a compreensão. Então, a compreensão leitora, ela é a habilidade de maior complexidade, porque para eu compreender um texto, eu tenho que saber ler esse texto, eu tenho que ler todas as palavras corretamente. Antes de eu ler corretamente, eu tenho que conhecer todas as letras, enfim. Então, eu tenho que pensar, ter esse raciocínio dessas habilidades para eu iniciar a intervenção, tá? E isso independente de dislexia, isso tanto nas crianças somente com as dificuldades de aprendizagem, a criança que tem um déficit de atenção, hiperatividade e está passando com você também, isso é independente, tá? Isso tanto na dislexia
quanto nos outros casos. Mesma coisa da avaliação. A Alexandra mostrou protocolos de avaliação de habilidades de linguagem escrita, não são protocolos de avaliação de dislexia. Né? Então, aqui eu não estou falando de habilidades de dislexia, porque a gente recebe muito essa pergunta, né? Qual o melhor protocolo para avaliar a dislexia? Qual o melhor protocolo de intervenção de dislexia? E, na verdade, os protocolos, principalmente de avaliação, são de avaliação de habilidades. Então, como eu estou pensando em habilidades, cada criança com dislexia vai ter dificuldade em uma habilidade específica. Eu posso ter 2 crianças com dislexia, onde cada uma vai ter uma dificuldade. Eu posso ter essa aqui que está com dificuldade lá em consciência fonológica, e posso ter outra que está com dificuldade na leitura de um texto, na compreensão de um texto, que já está além, né, nessa questão das habilidades. Então, as dificuldades, as manifestações, digamos assim, elas vão ser diferentes. Então, por isso que eu tenho que fazer esse raciocínio de qual habilidade eu tenho que trabalhar primeiro para iniciar a intervenção dessa criança, né? A Isa Fortini colocou aqui, recebi um paciente de 6 anos com diagnóstico de dislexia. Não, né? Não tem como, igual a Lê colocou. Não tem como. Diagnóstico de dislexia só aos 9 anos. Né? Por uma questão de alfabetização, porque só aí a criança vai estar totalmente alfabetizada, ou deveria estar, né, no caso. E tem uma questão neurológica também. A maturação neurológica da criança só vai terminar ali em torno de 9 anos, das áreas responsáveis pela aprendizagem. Então, não tem como ser diagnosticado. Mas tem como a gente identificar um possível risco para essa dislexia e já entrar em intervenção. Quanto antes a gente entra com essa intervenção precoce, melhor. Porque ou eu descarto, né? Então, não, essa criança não tem um transtorno, era uma dificuldade passageira, ou eu já começo a intervenção, vamos supor que ela tenha realmente uma dislexia e aos 9 anos isso seja confirmado. Eu já vou iniciar a intervenção desde a base, desde o início da alfabetização. Então, essa criança ela não vai sofrer tantos impactos que esse transtorno pode trazer para a parte de aprendizagem dela. Diferente de uma criança que já está no 6º ano, no 7º ano, né? Então, aí eu já preciso voltar um pouquinho antes nessas habilidades, quando eu tenho um adolescente, por exemplo, de 13 anos, né? E você acaba tendo que correr atrás do tempo perdido, digamos assim. Então, por isso que a intervenção precoce, ela acaba sendo muito importante, tá? E a gente tem que pensar justamente isso, que cada criança vai ter a sua particularidade no sentido de manifestações, né? Por mais que a dislexia seja um transtorno de aprendizagem, que tem que ter os mesmos critérios excludentes, igual a Alexandra colocou, a questão da inteligência, a questão visual, né, que a criança não pode ter deficiência visual, intelectual, a questão auditiva, porque a dislexia, o transtorno, ela é um transtorno de linguagem escrita. Então, se eu tenho uma alteração de linguagem base, se eu tenho uma privação de entrada visual, uma privação de entrada auditiva, no caso da questão da audição, então eu não posso dizer que é uma dislexia. O que me levou àquela dificuldade de aprendizagem foram outros meios, outras formas, tá? Mas as habilidades que serão trabalhadas serão as mesmas no sentido da dificuldade da criança, porque a habilidade, ela é uma só, ela não vai mudar, tá? A forma que você vai trabalhar, que você vai escolher, né, a sua melhor estratégia, o seu melhor programa, que vai ser diferente de acordo com cada criança que você vai fazer essa intervenção, certo? E aí, Samantha, eu acho que já dá até para a gente falar dessa questão de quem vai fazer essa intervenção, né? Isso, com a isso. criança, porque a gente também recebe essa pergunta, né, de qual que é a equipe, então, que vai avaliar, que vai intervir. Então, no caso, profissionais da educação, da saúde, então nós temos o fonoaudiólogo, né, eu e a Lê, nós somos fonoaudiólogas que trabalhamos com essa parte de linguagem escrita. Beatriz falou, antes dos 9 não há uma maturidade neurológica. Beatriz, seria uma maturação, tá? Não seria a palavra maturidade, seria maturação. Não, foi maturação. Agora eu vi que você colocou entre aspas. Seria assim, o nosso cérebro, ele tem várias áreas responsáveis por diversas habilidades, tá? Então, as áreas que são responsáveis pela aprendizagem, elas terminam essa maturação por volta dos 9 anos de idade. Tá? Que são áreas, se você
pesquisar, para quem quiser pesquisar na literatura, são as áreas de Lúria, tá? Onde tem 3 unidades funcionais, essas áreas de Lúria, e a terceira unidade funcional dessas 3 unidades é responsável pela aprendizagem. Então, essa área, ela vai terminar essa maturação neurológica próxima aos 9 anos. Então, significa que aos 9 anos, esse cérebro já está pronto, digamos assim, né, total alfabetização. Então, tanto que a gente tem alfabetização ali no primeiro, no segundo ano. Quando a criança chega no terceiro ano, eu gosto de usar uma frase que a Lê usou, então parafraseando a Alexandra também, que aí a criança deixa de aprender a ler para aprender. Então, antes disso, ela está aprendendo a ler, antes dessa maturação, e depois ela já aprendeu a ler, ela começa a ler para aprender. Tá? Então, seria maturação. Bom, então aí, voltando. Eu travei, gente, para vocês? Não? Tá. Tá, então, como eu estava falando para vocês, a parte da questão do fonoaudiólogo, né? Por que o fonoaudiólogo, primeiramente? Porque, como eu falei, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, de linguagem escrita, e o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para atender alterações de linguagem, de audição, né? Então, a linguagem escrita, ela vem da linguagem oral. Então, por isso que a gente bate sempre nessa tecla da parte do fonoaudiólogo, né? Porque a dislexia ela é um transtorno de aprendizagem, mas que vem da parte de linguagem escrita. Oi, Samantha. A Priscila tá falando aqui sobre a neuropsicóloga, né, que deu a hipótese. Eu queria, isso é muito decorrente aqui não só a neuropsicóloga, como muitas psicopedagogas também vêm com essa hipótese e quer fazer essa intervenção. Eu queria, e sempre eu digo que o pilar central é a fonoaudióloga na dislexia. E eu queria que você colocasse um pouco, frisasse um pouco até isso, sobre na intervenção do papel da fonoaudióloga, porque a gente está falando num transtorno que eu volto a dizer, o pilar central, claro que a gente precisa de um monte de suporte por trás, né? A gente precisa de um relatório da escola. Como eu sou da escola, então eu preciso estar dentro dessa equipe para ajudar essa fonoaudióloga também sobre algumas questões acadêmicas, né? A psicopedagoga também no mesmo caminho. A psicóloga na avaliação neuropsicológica, que traz algumas coisas para vocês, fonoaudiólogas, que também é importante, mas no caso ela pode tratar mais a área emocional, né? A psicóloga, mas o pilar central para essa decodificação, toda a parte que é a dificuldade, que é o transtorno mesmo, esse específico da aprendizagem, é a fonoaudióloga. Então, em todo lugar que eu vou, eu falo isso. E eu queria que você colocasse, né, sobre a importância da fonoaudióloga também, é o papel principal, eu acho, né? Em cima de toda dessa intervenção multidisciplinar. Sim, e é importante você colocar isso também, Samantha, porque muita gente não sabe do papel do fono no transtorno de aprendizagem. Né? Muitos pais, muitas famílias, às vezes, chegam até nós por orientação de outro profissional, por exemplo, do neuropsicólogo, até mesmo, né, psicopedagoga, do professor, e aí fala, pediu para mandar na fono, mas não entendi por quê, né? Ele fala bem. Que não entendeu. E, na verdade, assim, realmente não é tão explicado, né? Hoje acho que já está mudando um pouco, mas o porquê que o fono vai atuar nessa área, né? Porque o fonoaudiólogo ele é muito visto assim como tratamento de fala, tratamento de alterações de fala gagueira, trocas fonológicas, a parte de audição muito forte também. E essa parte da linguagem escrita acaba ficando meio ali de escanteio, né? Quando, na verdade, igual você falou, o fonoaudiólogo seria um dos pilares, né? Modéstia à parte falando, que a gente é fono, mas, como eu citei, a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de linguagem escrita,
Então, a Alexandra colocou no início. Então, é uma criança que pode ou não ter trocas na fala antes, igual eu citei, pode ter alterações de linguagem. Então, tem muitas manifestações da dislexia que vêm antes mesmo da alfabetização, alguns sinais, e que somente o fonoaudiólogo pode avaliar ou pode perceber. Então, começa por essas manifestações, por esses sinais antes mesmo da alfabetização, e também a questão das habilidades de processamento, Então, na intervenção, nós trabalhamos muito com processamentos, igual a Alexandra colocou a parte do processamento fonológico, que está totalmente relacionado com as habilidades preditoras de leitura e escrita. Claro que no mundo ideal, a gente sempre fala, que no mundo ideal a gente queria que toda criança recebesse o máximo de avaliações possíveis, Então, de fono, psicopedagoga, neuropsicóloga, que é muito importante, essa parte de funções executivas, atencional, a parte de TO, também não posso deixar de citar a importância da terapeuta ocupacional, principalmente em casos de alteração de coordenação visomotora, que pode estar presente também na dislexia. A parte, ainda de fono, mas da parte mais auditiva, do processamento auditivo, o médico, enfim, é tanta gente que no mundo ideal seria, importante essas crianças passarem por toda essa equipe, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes não é possível, ou por uma questão socioeconômica, ou por falta mesmo de profissional, Lê? A gente dá curso, supervisão, que a psicopedagoga fala, olha, não tem fono na minha cidade, não tem outro psicopedagoga, só tem eu. Ou a fono mesmo fala, só tem eu para a cidade inteira, não tem como eu encaminhar para outro profissional. Então, a gente sabe que é inviável, mas o ideal é a criança passar pela avaliação, pelo menos com a parte de fono, com a parte de psicopedagoga, e com o médico ao final, para o médico aí realmente olhar os laudos que vieram da fono e da psicopedagoga, para dar ali o parecer final, O contrário também não é viável. O médico encaminhar, falar criança com dislexia, avaliar. Não tem como, Porque quem vai avaliar as habilidades, quem vai avaliar essa parte de linguagem, a parte de leitura e escrita, somos nós. Então, o médico, o ideal é que, mesmo que você procure primeiro o médico, mas o ideal é passar nas profissionais e depois voltar no médico com os relatórios desses profissionais para o médico poder analisar, Porque às vezes ele levanta uma suspeita e pode ser que tenha algum outro tipo de transtorno, algum outro tipo de dificuldade envolvida, que só o profissional capacitado em linguagem, o profissional capacitado na parte de leitura e escrita, que vai poder dizer se é ou não, uma hipótese de dislexia. Até porque o transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno, de linguagem escrita, como a Bianca colocou, ele tem base na linguagem, A aprendizagem, ela é toda baseada, A leitura e escrita, ela é toda baseada na linguagem. E quem vai fazer essa avaliação específica, ou quem deveria fazer essa avaliação específica de vocabulário receptivo, expressivo, Toda a parte de processo semântico, sintático, seria o fonoaudiólogo. E eu queria também colocar aqui, vou ser chatona agora, tá, gente? Porque assim, eu dou bronca nas fonos no curso de que não é para dar alta para criança sem fazer avaliação de aprendizagem, porque deveria saber os riscos, Mesmo que você não seja da área de aprendizagem, você deveria saber os riscos para pelo menos encaminhar para uma outra profissional que seja da área. E aí eu também dou bronca nas psicopedagogas que estão com crianças há mais de 6 meses e não encaminhou para avaliação específica, tá? Então, se chegou uma criança para você e tá com você há 6 meses e você percebeu que ela não melhorou ou que ela melhorou muito pouco, essa criança tem alguma coisa, Essa dificuldade não é uma simples dificuldade. Ela tem um risco para um transtorno, ou de aprendizagem, ou algum outro transtorno, que a aprendizagem vai ser alterada por conta disso. Então, ficou mais de 6 meses com você, precisa de uma avaliação multidisciplinar. Precisa. A fono também ficou mais de 6 meses, precisa de uma avaliação multidisciplinar. Porque não tem como eu fechar, por exemplo, dislexia, sem eu ter uma avaliação neuropsicológica. Porque eu já falei aqui, que o QI é um excludente.
Eu preciso desse dado, né? No mínimo desse dado. Eu preciso ter os conhecimentos para saber diferenciar uma dificuldade de aprendizagem por conta de um transtorno primário, como o transtorno TDAH, por exemplo, ou uma concorrência, TDAH mais a dislexia, ou é só uma dificuldade mesmo por causa do TDAH, ou é uma dificuldade por conta de um transtorno de linguagem, por exemplo, né? A criança com transtorno de linguagem vai ter dificuldade de aprendizagem, né? É certeza, ela vai ter dificuldade de aprendizagem, mas por conta de um transtorno primário, que foi outro. Então, a gente precisa de uma avaliação multidisciplinar para fazer esse diagnóstico diferencial. Eu preciso excluir os outros diagnósticos. E quem vai fazer isso é o profissional que é o especialista na área, né? Não tem como eu saber. Falar, ai, talvez ele possa ter um transtorno do processamento auditivo, mas sem fazer o teste de processamento auditivo, não tem como eu saber, de fato, né? Eu preciso ir excluindo essas questões. Eu preciso ir juntando essas informações também para me ajudar nesse diagnóstico. E essas questões diárias também é outra coisa que eu falei que ia ser chata, na verdade agora. É, cada um no seu, né? Assim, eu recebo direto relatórios ou na clínica ou de supervisões, etc. A gente falou do médico, né, que já encaminha com o diagnóstico sem fazer uma avaliação específica, mas também recebo o diagnóstico de TDAH da psicopedagogo, TDAH de fonoaudiólogo, sabe? Então, assim, não estou falando do psicopedagogo ou da fono, são de vários profissionais, todos os profissionais, né? Médico, enfim, que faz também esse diagnóstico. Então, eu acho muito, mas eu levantei o risco, mas você colocou lá bem bonito, diagnóstico, hipótese diagnóstica, tal, 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 tal. Se esse relatório cai na mão de algum profissional que não tem conhecimento específico da área, de que você não é o responsável por esse diagnóstico, ele vai achar que o diagnóstico está dado. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu penso. Então, se uma mãe recebe esse relatório e não foi orientada a confirmar essa hipótese com o neuropsicólogo, por exemplo, pronto, ela tem TDAH, eu vou levar num Toma médico. como verdade, né? Já Toma chega como verdade falando, esse né? Ela tem diagnóstico. TDAH, ela tem tal coisa. Então, e já tem muitos médicos que, infelizmente, fecham o transtorno do déficit de atenção só com uma anamnese, por exemplo. Então, ele vai ter mais munição ainda, porque eu vou ter a minha anamnese e vou ter o relatório da profissional falando que a criança tem TDAH. E aí eu já vou entrar direto com a medicação. Só que essa criança precisa de terapia. E eu só vou conseguir traçar uma terapia fazendo uma avaliação. Porque assim como a dislexia pode ter uma criança, como a Bia falou, que tem dificuldade de habilidade metafonológica e uma outra criança também com dislexia tem uma dificuldade de compreensão de leitura, e são dois perfis totalmente diferentes no mesmo diagnóstico, no TDAH é a mesma coisa. Né? Um que vai ter mais alteração de atenção, outro que vai ter mais alteração de função executiva, outro que vai ter mais alteração de memória operacional. Então, eu preciso dessa avaliação, sabe? E aí, isso eu estou falando de todos os profissionais para todos os profissionais, tá? Eu não tenho como dar um diagnóstico de TDC, por exemplo, transtorno do desenvolvimento da coordenação, porque esse é um diagnóstico da terapia ocupacional. Eu não posso dar um diagnóstico de TDAH, porque esse é um diagnóstico da psicologia. E a psicologia não tem que dar, já recebi diagnóstico também de TDL, com neuropsicólogo mandando que a conclusão do caso é TDL, e não tem base de linguagem para dar um diagnóstico como esse, não tem base. Então, assim, isso eu tô falando de todo mundo para todo mundo. Não tem uma conclusão. Eu só joguei, não tem uma conclusão. Eu vou Porque resumir. Cada macaco no seu galho. É isso. É isso. E é bem o que a Samantha falou, né? Agora com a internet a gente tem acesso muito fácil a muitas coisas. E isso é muito bom, tá, gente? Porque assim, a internet abriu muitas portas pra gente, principalmente esse online, né? A gente não estaria aqui se não fosse isso.
mas ao mesmo tempo a gente tem contato com muita coisa muito fácil. Muita. Então, hoje, muitos cursos, então o profissional fica perdido. Qual curso eu faço? Qual profissional eu escolho, né? Então, a gente tem que estar sempre atento realmente a isso, né? A formação que você está buscando, ao curso, que isso também faz diferença, né? O profissional que você está buscando para fazer a sua avaliação, né? A sua terapia, tá? Você sabe que eu me preocupo muito às vezes, né? Que eu tô aí no meio. Eu percebo que muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem dislexia, toda característica dela e o que ela passou, ela se torna verdade para ela. E ela quer passar para o outro essa verdade. Que de repente, essa experiência que ele passou é única, é da pessoa, né? Não significa que meu filho também vai ter essa experiência. Eu tenho duas experiências em casa completamente diferentes. E eu ainda, por conta da pandemia e medo, né? Porque minha fonoaudióloga, Fabiana, que conhece a Bianca aí, é também super cuidadosa, a gente está segurando ainda para dar um diagnóstico. Por conta de uma pandemia, por conta de processos emocionais que ela passou, por troca de escola. Então, tem uma questão pessoal. Então, eu não vou comparar minha filha com meu filho com diagnóstico já fechado, né? E então eu fico preocupada às vezes, eu falo, gente, eu tô aqui, mas eu estudo muito para estar aqui também. Eu não tô só brincando. Eu tenho medo às vezes do que eu falo, porque a gente tá passando uma informação que pode ou ajudar muito uma família ou também arrumar uma confusão lá, né? Então, cada macaco no seu galho, gente, educação e educação, e vamos embora todo mundo junto, né? Isso, eu acho que é isso mesmo, Samantha. A gente tem que ficar sempre atento e informado, né? Principalmente nós profissionais, sobre qual a Sim. melhor forma de avaliação, qual diagnóstico compete à minha área e qual diagnóstico não compete. E isso, igual a Lê falou, isso para todo mundo, para fono, para psicopedagogo, para médico, né? Porque o médico não é formado em linguagem, então o médico também não tem a formação para falar. Porque às vezes a gente fala, parece que fica assim, né? Fono, psicopedagogo, tudo aqui no bolo e o médico. E na verdade não, cada um realmente tem a sua área, tem a sua formação, né? Tem a sua expertise e a gente não pode querer passar por cima ou entrar no outro, porque a gente é uma Legal. equipe, né? O nome já diz, é uma equipe multidisciplinar. Cada um dentro da sua disciplina, dentro da sua expertise, para juntas chegarem em um só lugar, né? Verdade. Ô, gente, não cai uma hora a live, cai? Cai, eu acho que cai. Cai. Eu acho que Porque cai. a gente tá com 58 segundos. Não, 58 minutos. Minutos. Se quiser despedir, Samantha, porque para não ficar, para não cair, sabe? Não cortar. Não, porque assim, eu não posso perder essa live. Nossa, o que a Lê falou e o que você falou, eu tenho muita coisa ainda para vocês falarem. A gente tem que marcar um negócio assim de horas, né? A gente marca uma imersão, um negócio. Vou marcar uma imersão, já tá combinado. Porque, ó, a gente tá com 58 agora. Vai cair? Eu não entendo desse negócio de Instagram. Eu acho que Vamos cai nos com uma despedir e hora. a gente vai marcando. Então tá. Então aí Isso. vocês falam bonito agora, tem 1 minuto e pouquinho. Não, ó, a gente só quer agradecer mesmo você, Samantha, e a todo mundo que entrou depois, quem vai assistir depois aí, que vai ficar gravado, agradecer Vai. sempre. E aí, para quem quiser acompanhar mais, sigam a gente no Instagram e o Alfamenta também. Pode Isso. falar, Lê. A gente precisa agora fazer uma live lá no Alfa. Isso. 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 Eu só agradecer pela confiança, por todo mundo, pela atenção de todo mundo que estava aqui. E sigam a gente aqui no Instagram. O meu é Alexandra C. César. A gente sempre está postando aí novidades, sempre está postando sobre os assuntos. Tem e-books gratuitos também, né? Acho que tá na Bianca, na Lê também, teu também tem. Tem e-book, Tem atividade. tem material no Alfabeta. Tem material assim bacana de fazer. Eu uso pra caramba aquele mapa mental, mando pra todo mundo aquele mapa mental. Então, assim, tem muita coisa. Corre lá, vai lá, sigam. Não copiem, se copiar, põe referência, né?
Só citar, gente, tá tudo certo. Vai lá, põe a referência, não esqueçam. Um beijo, gente. Obrigada. Boa Fica noite, com Deus. gente. Boa noite. Até a Tchau. próxima. Boa noite. Tchau. Tchau.